As pessoas acham que só ter dinheiro basta. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Mas eu acho que o Flamengo tá louco para negociar o Michael. Louco. Porque o Michael é caríssimo. O Michael é um dos maiores salários do Flamengo. Fala, torcedor. Só ter dinheiro basta para o time ser campeão brasileiro da Libertadores e da Copa do Brasil? É essa discussão aonde a gente vai reagir agora. O tempo de treinamento faz sim diferença. E aí que eu vou chegar. O Felipe Luiz tem que começar a fazer a diferença no conjunto no momento que ele tivesse tempo. Porque ele vai ter daqui a pouco na Copa do Brasil. Vai começar a ter períodos maiores para treinar. Ainda não teve. Né? Agora, sábado, positivo para o torcedor do Flamengo. O Samuel Lino, muito bem. O Arrascaeta é um jogador de momentos, né? Mas alguns momentos... Mas alguns momentos... Eu falo, ainda bem que você fala, senão os caras me matam. Mas é isso, ele é assim. Ele não é constante. Mas ele aparece em 2, 3 lances ali para resolver. Decisivo. E teve alguns assim. Agora o Samuel Lino muito bem. O time não teve o Jorginho. E aí o cara não entende assim. O Felipe Luiz perdeu o lado direito. Gerson Wesley perdeu o lado direito. Só isso. Os dois de seleção. Ele não tinha De La Cruz, seleção. Pulgar, seleção. Jorginho é seleção. Não tinha 5 jogadores em relação ao time de tempos atrás. E os caras que estão chegando, ele está adaptando ainda. Então, ou o torcedor tem um pouco de paciência e cobra, evidentemente, mais futebol dentro de um certo limite, ou fica nessa histeria maluca. Mas está todo mundo louco, cara. É impressionante. As pessoas acham aí tem uma que semelhança tudo vai ser olhado e que só... Palmeiras. As pessoas acham que só ter dinheiro basta. Não é isso. Não é isso. Mas eu acho que no final, as duas coisas... Se conversam. Claro... ter mais dinheiro significa poder quando você tem mais dinheiro, você imagina que o time pode fazer melhor. E aí o Mauro tá... Mas os dois estão em primeiro. Os dois estão em primeiro. O ponto perdido é Flamengo e Palmeiras. É isso. Então, eles não estão em último lugar no campeonato. É isso, perfeito. Até chegar num rendimento aceitável, demanda um tempo. Mas a grana vai fazer com que eles disputem o título. Eu acho que não tem corneta só no Palmeiras, tem corneta no Flamengo. A espanholização que a gente tanto fala, que você brinca, ela está causando uma impressão nos próprios torcedores que a obrigação é sempre passar por cima de qualquer adversário. Quando que tem tantos obstáculos, como o Mauro disse agora... Mas pelo investimento do Flamengo, o Flamengo, meu amigo, montou 3 equipes praticamente. Não é para disputar todas as competições. Para mim, qual a sua opinião? Viagem, logística, gramado, calendário. Tem um monte de coisa que no final diminui essa diferença. Então sim, o Palmeiras e o Flamengo eles precisam ser cobrados para mostrar, para que os dois tenham o melhor futebol do Brasil porque eles têm os maiores investimentos, assim como o Botafogo, que aliás ainda está em 3 campeonatos. Exato. Mas no final, as dificuldades que a gente tem aqui, elas impedem um domínio claro como a gente vê lá fora, em outros momentos da tal espanholização que você fala. Então, é gramado ruim, é lesão, mercado. A gente sofre muito mais com o mercado do que lá, porque aqui os caras que são bons são vendidos, eles saem do time. Viagem, que é muito diferente do que viajar dentro da Espanha ou dentro da Inglaterra, seja lá o que for. Então, assim, no final, todos esses obstáculos diminuem o poder do dinheiro. O poder do dinheiro, claro, ele é muito importante, ele vai dar vantagem, é inegável. E é claro que a gente vai ter que cobrar aqui o Palmeiras e o Flamengo de uma forma diferente do que a gente cobra o São Paulo, óbvio que é. Só que no final, esses obstáculos são muito importantes. E o torcedor, esse relato que o Mauro deu... Claro que é importante, mas me explique o Flamengo de 2019. Aonde o Jorge Jesus fazia tudo isso praticamente com um elenco só. Hoje o Flamengo tem 3 elencos, amigo. É para disputar todas as competições. É exatamente o mesmo relato que eu vejo no Allianz Parque. É rigorosamente a mesma coisa. E quando ele fala do Gerson, do Wesley, na hora que ele me falou, me veio na cabeça Richard Rios e Estevão. É a mesma coisa. O Palmeiras também perdeu jogadores importantes. Tem que se formar, tá em reformulação, tá montando um time novo. O Flamengo também. Os 2 técnicos precisam mostrar resultado melhor. Os 2. Mas a gente tem que entender que isso está causando a ponto de os caras acharem que é normal terem ido lá no CT do Palmeiras e ter feito o que fez. Não, isso não é normal, né? Falar igual o Felipe Luiz, a cobrança tem que vir no estádio. Mas também, meu amigo, tem que dar resposta, né? Porque esse jogo que o Flamengo tá jogando não tá convencendo, não. Esses golzinhos besta que o Flamengo tá levando não tá convencendo, não. Vamos olhar agora, reagir ao pilhado, trazendo algumas informações dos bastidores do Flamengo também, sobre o Flamengo tá querendo negociar alguns jogadores. O Flamengo ele quer se livrar de alguns jogadores caros que não estão entregando, tá? E também quer contratar ainda. O Flamengo quer um goleiro, o Flamengo quer um zagueiro,
E o Flamengo tem algumas posições ainda que ele está de olho nesse mercado. Agora, jogadores que são negociáveis, o Flamengo está louco para negociar o Michael, louco, porque o Michael é caríssimo, o Michael é um dos maiores salários do Flamengo, veio por uma fortuna e não está entregando nada nesse retorno ao Flamengo. Ele chegou até a ser importante, né, na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mas não entrega nada. O Flamengo está louco para negociar o Cebolinha. Cebolinha foi nós. Que negociação péssima para o Flamengo. O Flamengo, para mim, tem que resolver o que faz com o Cebolinha. Ou consegue recuperar o jogador, ou negocia. Falta 1 ano de contrato pro Cebolinha. E aí, vai fazer o quê? 75 milhões de reais para não jogar nada. Era melhor ter tentado a Mônica, o Cascão, ter tentado algum outro personagem mais protagonista, porque o Cebolinha no Flamengo, ele não rendeu absolutamente nada. Uma enganação, o Cebolinha no Flamengo. Assim como foi no Benfica, hein, gente? O Cebolinha não jogou nada no Benfica. O Benfica conseguiu. O Benfica fez o que o Flamengo tá louco para fazer agora. Se livrar do Cebolinha vendendo bem. O Benfica foi genial. O Benfica falou, quer Flamengo? Leva. Leva essa bomba por 75 milhões de reais. E o Flamengo levou. O Flamengo comprou. E o Cebolinha não joga nada no Flamengo. Outro jogador que não pode estar no mercado com o Flamengo, mas não que está louco para se livrar, o Vinha. Porque o Flamengo tem o Alexandro, tem o Ayrton Lucas, o Vinha foi muito caro e ficou muito tempo lesionado. Também não se sabe se pode continuar no Flamengo. Só que o Flamengo também quer contratar. Porque o Flamengo... Na realidade, assim, o Vinha, no caso do Vinha... Pra mim, ele tá, depois ele jogou um pouco, se lesionou, depois da lesão dele, ele tá jogando uma bola boa, né? Não tá sendo escalado, mas pra mim, os jogos que ele jogou, se apresentou muito bem, né? Agora o Flamengo tem que decidir se ou recupera o jogador ou negocia. Para mim, o que ele vem apresentando é muito melhor do que alguns titulares próprios do Flamengo, né? Então, para mim, eu preferia tentar recuperar esse jogador. Mas qual é a sua opinião? Trazendo aqui os bastidores do Flamengo. Então, se inscreve no canal, curta também. Tudo relacionado ao Flamengo, eu vou estar trazendo aqui para a gente reagir.